Fala, Barros, tem informação, querido? Pitoli, você havia me pedido no início do programa para falar sobre o Flávio Dino e uma questão regional da política envolvendo o nome dele. Maranhão, né? Exatamente. E aí tem uma informação que foi divulgada ontem que diz o seguinte: em meio a acusações de gravações escondidas, deputados aliados do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, anunciaram na terça-feira o seu rompimento com o atual governador do Maranhão, Carlos Brandão. O anúncio ocorreu depois que um aliado de Brandão divulgou gravações de diálogos dos deputados federais Rubens Júnior, do PT do Maranhão, e Márcio Gerri, do PCdoB, com alusões a processos sob a relatoria de Dino, que afetam aliados do governador. Os parlamentares reagiram chamando o material de clandestino e ilegal e entregaram 2 secretarias ocupadas por seu grupo político no governo Brandão. O rompimento gera preocupações para o presidente Lula, que havia pedido há 2 semanas, durante visita ao Maranhão, que Brandão e Dino tivessem responsabilidade e evitassem brigar dentro de casa. Em entrevista à TV Mirante, na ocasião, Lula afirmou que o racha entre os dois poderia dar para os adversários a chance de ganhar a eleição do ano que vem. O jornal O Globo fez um levantamento e procurou lá o Flávio Dino para falar sobre esse tema, e ele enviou uma nota para o jornal dizendo o seguinte: que não atua em assuntos estritamente políticos, desde que tomou posse na corte no início de 2024. Disse que é impossível manifestar-se sobre gravações telefônicas de terceiros de origem desconhecida e produzidas em datas não informadas, é o que diz nota enviada pelo ministro do Supremo. Na tarde de terça-feira, o deputado Rubens Júnior afirmou na tribuna da Câmara que foi gravado ilegalmente quando estava dando retorno para o governador de uma conversa que teve com Flávio Dino. A data do diálogo não foi especificada. Antes de ser indicado por Lula ao STF em dezembro de 2023, Dino foi governador do Maranhão por 2 mandatos e em 2022 apoiou a eleição de Brandão, que havia sido seu vice-governador. Segundo o deputado, ele havia procurado Flávio Dino, a pedido do governador Brandão, para articular uma pacificação entre aliados do ministro e do governador. Na conversa, Rubens disse ter questionado o ministro sobre, abre aspas, essa ação do Tribunal de Contas do Estado, que tem processo aqui, fecho aspas, e que Dino respondeu que só trataria do assunto nos autos. Abro aspas, o diálogo foi no campo do aconselhamento pessoal, só que isso foi se transformando em uma paranoia pelo senhor Marcos Brandão, que é irmão do governador, como uma tentativa de intimidação, perseguição e chantagem, o que não houve, fecho aspas, ao que alegou o deputado. Dino é relator desde o início desse ano de uma ação direta de inconstitucionalidade que questiona o rito da escolha de conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. A ação acabou barrando a indicação do advogado Flávio Costa, que é um aliado do governador Brandão, para o tribunal. À época, em entrevista ao jornal O Globo, o governador alegou que o caso expunha uma interferência de Dino em sua gestão. Então, expõe aí, portanto, Pitoli, é uma questão de um racha que há entre o grupo do governador e aliados do Flávio Dino, que, inclusive, traz aí, por conta dessa gravação, até a possibilidade de um questionamento em relação à interferência de Flávio Dino para a indicação de uma pessoa para o Tribunal de Contas do Estado. Quer dizer, o que teria o ministro do STF a ver com isso, né? Essa é a pergunta que fica. Barros, olha o tamanho da confusão que isso está trazendo. E outra, eu me preocupo com o Maranhão, claro, mas, na verdade, meu foco aqui é Flávio Dino. A gente precisa olhar o ministro do Supremo. Olha que ponto eu vou pegar, Barros. Quem está mentindo? Flávio Dino ou Lula? Quem está mentindo? Desculpa, não tem outro caminho. Não tem uma terceira alternativa. Lula está mentindo? Alternativa A. Alternativa B. Dino está mentindo? Não tem alternativa C. Ou um ou outro. Você pode escolher. Lula está mentindo ou Flávio Dino está mentindo. Olha a gravidade disso. Por quê? Por que é necessário fazer essa análise? Porque Lula disse, abrindo aspas, Barros abriu aspas para o Lula. Não pode rachar.
Hein, Barros? Isso. Se você conseguir recuperar essa aspas aí do Lula, eu te agradeço. Ele disse o seguinte... Abre aspas, não pode rachar problemas internos, como é que é? Que eles tenham que ter responsabilidade e que eles não deveriam se rachar o grupo político, porque o medo do Lula é que eles percam a eleição do ano que vem. Basicamente isso. Não pode rachar o grupo político. Aí, pera um pouquinho. Então, o Lula falou isso. Tá. Aí vem o Flávio Dino numa nota publicada pelo Globo e disse: eu não trato de questões políticas desde janeiro de 2024, ou início de 2024. Ué? Então, sendo assim, Lula mente. Tá bom, Lula, mentira, são palavras que andam juntas todo o tempo, né? Mas olha a gravidade disso. Eu estou tratando de algo que não está ganhando, aliás, ganha o apoio, né, da grande imprensa, o Flávio Dino, com a publicação de uma nota como essa. Mas essa nota está dizendo para mim que Lula está mentindo. Beleza? Então, não, é o Flávio Dino que está mentindo? Opa, então pera um pouquinho. Então tem questão de chantagem? Então tem a questão de troca de favor, de indicação, de aponta. Opa, então tem um racha político entre um ministro do Supremo Tribunal Federal e um governador de estado. É isso que eu estou entendendo? E está tudo bem? Aí a grande imprensa se dedica a publicar uma nota do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, dizendo: olha, não tenho discussão política desde quando assumi a cadeira de ministro do Supremo. Então o Lula está mentindo? Então o deputado está mentindo? Então o governador está mentindo? Mentira tem. É claro, onde essa turma frequenta vai ter o quê? Mas olha a gravidade disso. Nós estamos falando, Pittoli, você acha que só acontece isso agora? Por exemplo, dizem que o ministro Alexandre de Moraes está querendo escolher o candidato a vice-governador na chapa da Celina Leão. Aí você vai falar: bom, mas como é que é isso? Já não chega o que faz pelo TJ em São Paulo, nas escolhas, nas indicações, né, nisso ou naquilo, né, exercendo um poder político. Nós aprendemos hoje com o desembargador doutor Sebastião Coelho o que é ser juiz. Nós aprendemos aqui hoje. Aí eu te pergunto: um ministro do Supremo exercer força política? E a gente está achando que está tudo bem? É um terrivelmente comunista, é o mais comunista, é o ministro comunista. A gente vai normalizando e relativizando, mas essa situação do Maranhão é gravíssima. É gravíssima. Estamos falando de um presidente da República pedindo para que não haja um racha político. Mas o racha envolve o ministro do Supremo, que, segundo estão dizendo, está usando do seu poder como instrumento de ameaça e chantagem. É isso? Está tudo bem mesmo? É isso que a gente tem? Olha a minha análise. Quem está mentindo? Lula ou Flávio Dino? Não tem terceira via. Não tem terceira alternativa. Não tem nenhuma das anteriores. Não tem. Ou Lula está mentindo, ou Flávio Dino está mentindo. Quem está mentindo? Quem está mentindo? E olha o que está passando o Maranhão, hein? Olha o que está passando o Maranhão. Um estado quebrado, destruído, os piores índices que podem existir estão ali, infelizmente. E essa turma usando de chantagem, força política, para decidir o futuro de pobres brasileiros que dependem dessa corja. Meu Deus do céu.